Vamos começar de novo? Aí, agora tá certo, não tá de ponta cabeça não é verdade? Olha que louco! Então vamos lá, minha gente. Deixa eu aqui mais pertinho dessa moça bonita, virando pra cá, ó. Pra ela. Olá, olá. Vamos pôr isso aqui mais pertinho. A gente faz tudo isso ao vivo, ó. Bonitinho? Tá bom? Então tá. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, Planeta Terra. O povo entrando aí, vamos compartilhando. Aqui estou no consultório de Renata Rodrigues, psicóloga, psicoterapeuta. E nós vamos bater um papo com ela bem legal. Não sei porque que eu estou gritando, se eu estou de microfone. Vamos baixar, Vamos bater um papo muito legal com ela sobre constelação familiar. Renata, primeiro, muito obrigada. Obrigada por me receber aqui no seu consultório. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Renata tem um consultório aqui no Pedregulho, junto com o Guilherme Pimentel, que está aqui nos assistindo. Que também é psicólogo e psicoterapeuta também. Muito legal. Psicanalista. Chique ele é. É a base de tudo. A gente brinca com a psicanálise, mas ela é a base e continua sendo, não é não, Renata? É isso aí. Renata, eu descobri você porque recebi um e-mail, não, uma informação, um zap, sobre constelação familiar, que é um trabalho que você faz aqui, e que vai fazer atrelado ao irmão Altino. Eu queria... Vamos falar sobre constelação familiar, que está em moda, todo mundo quer saber o que significa, o que é, o que não é. Vamos lá? Constelação familiar, na verdade, ela é uma técnica psicoterapêutica, né? E ela foi compilada, né, construída, digamos assim, pelo Bert Hellinger, que é um alemão. Hoje estaria fazendo 94 anos, 95. Hoje? Isso é. E hoje, inclusive, por ser aniversário dele, que as pessoas estão trazendo... Ele morreu faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. As pessoas trazem que por essa data a gente pode comemorar o dia do constelador familiar. Hoje? Hoje saiu na rede, né? Eu falei, preciso confirmar isso, mas... Gente, coincidências não existem, hein? Verdade. Hoje mesmo eu recebi essa informação, eu falei assim, bom, se hoje é a data do aniversário dele e eles consideraram que é o dia do constelador, então é uma data especial. Muito especial para a gente estar falando de constelação familiar. No final das bolas, é uma técnica psicoterapeuta, mas o que consiste? Quais são as características dela? Como é que funciona isso? Vamos trocar em português, claro, não muito técnico, né? Na verdade, essa técnica, ela serve para fazer com que as pessoas possam olhar para as suas questões, os seus problemas, e possam encontrar a motivação desses problemas. O que é que está por trás desses desconfortos, dessas situações que passam, que são repetitivas e destrutivas. Consegue ajudar a pessoa a olhar para esse contexto e buscar uma boa solução para essa questão. Isso está na família? Porque o Hellinger, vamos voltar um pouquinho, o Hellinger ele foi descobrindo isso com o tempo, né? Sim. O Bert Hellinger, ele foi um grande estudioso, né? Ele estudou teologia, filosofia, várias teorias da psicologia, era um psicanalista também, né? É a base. E ele estudou muito tempo a família, né? Os grupos familiares, e ele começou a identificar que existiam certos conflitos, né, que ocorriam nesses grupos, que tinha muito a ver com 3 leis sistêmicas, ou ordens do amor, né, que ele fala, com a violação dessas ordens. Então, ele percebia que havia ali, algumas vezes, no contexto familiar, apresentava-se exclusões. Então, ele identificava que ser excluído gerava um conflito, um problema, e esse sistema familiar precisava estar incluindo essa pessoa para que isso harmonizasse. Então, ele também foi percebendo que algumas famílias apresentavam uma dificuldade de respeitar uns aos outros, né? Somente aqueles que vieram antes. Ele fala que existe uma questão de... Pode falar. Sempre é banco me oferecendo dinheiro. Não ligue não, Então, além da lei do pertencimento, que era incluir todo mundo, ele dizia que havia também uma questão do respeito, né? Por aqueles que vieram antes. Então, aquele que chega antes, ele tem precedência sobre aquele que vem depois. E quando essa lei era violada,
essa condição era violada dentro de um grupo, de um sistema familiar, haviam conflitos, né? Cisões, doenças e vários outros tipos de Renata, dificuldades. então a gente pode dizer mais ou menos assim que enfim, fala-se muito hoje em dia na família, tantas religiões falam da família, a psicologia fala, todo mundo fala, a filosofia fala. A base é realmente ela. Se tem alguma coisa errada comigo, se eu repito um script, tudo isso é família, é um retrato. E quando eu digo família, vem meus avós, bisavós, tataravós, em toda essa linhagem toda. Bert, ele considera que existe um inconsciente familiar. E esse inconsciente familiar, ele diz que existem essas leis, né, que ele considera leis naturais, que elas têm a sua dinâmica, elas acontecem ali, de maneira a harmonizar o sistema. Quando elas são violadas, como eu falei, a lei do pertencimento, da hierarquia e da troca entre o dar e receber, as pessoas tendem a sofrer algumas situações desagradáveis em suas vidas. Então, Bert coloca assim, que além do inconsciente individual, que Freud preconizava, Jung vem falar do coletivo, ele dizia que existia um inconsciente familiar. Familiar também. E que as questões, coisas que aconteceram muito lá no passado, lá na nossa ancestralidade, lá nos primeiros, na origem, ia passando de geração para geração. Se não fosse resolvido lá. Exatamente, é transgeracional. É uma transmissão psíquica. A gente não herda só o material genético, né? A gente também herda essas questões psíquicas, né? E é o muito sentimento, comum. as emoções, histórias. É muito comum a gente receber uma pessoa aqui, começar a conversar com ela sobre a família e ela falar assim, meu avô era assim, conta-se que meu bisavô era assim. E a gente começa a ver que existe uma lealdade, né? Essa pessoa está aqui hoje repetindo histórias e essa lealdade se dá por amor. O pai que ensinou o filho, que ensinou o neto, que ensinou o bisneto, e isso vem. Isso vem. E muitas vezes vem um ensinamento que não cabe mais, digamos assim. Sim, a gente costuma dizer que... Não cabe mais hoje. Não são só os valores positivos, né, que a gente acaba adotando ou sendo leais, mas também, às vezes, os valores que são negativos, não muito bons. Então, a gente pode receber essa herança genética, vamos dizer assim, e acabar reproduzindo ela. E se a gente não olha para isso, essas heranças tendem a continuar e os nossos sucessores acabam repetindo. Então a constelação, essa técnica vem exatamente como isso, para fazer a gente olhar para essas questões, buscar ressignificar essas questões e, se for do destino dessa pessoa, encontrar uma oportunidade de solução. Por que a gente fala oportunidade de solução? Porque muitas vezes as pessoas pensam a constelação familiar é uma coisa mágica, né? Eu tomo, é como se tomasse lá um remedinho e na hora melhorasse a dor de cabeça. A gente costuma dizer aqui que a constelação familiar... Viver dá trabalho, né? A gente costuma dizer assim que a constelação familiar tem como protagonista principal a pessoa, né? O cliente. Está nas mãos dele a mudança, né? Está nas mãos dele querer avançar, tomar decisões. A gente ele participa de uma técnica, é revelado para ele o que está acontecendo, né, durante a técnica, mas quem tem que dar o passo? Ninguém faz nada por ninguém, né, Renata? Exatamente. Eu te ajudo. Verdade. Mas você é terapeuta, você é psicóloga, como que não faz? Ela não tem varinha de condão, ninguém tem, né? Se não quiser, não adianta. A gente colocava uma tendinha, né? Ia vender na praça, alguma coisa. Já pensou? Vamos jogar cartas, com todo respeito a quem joga as cartas também. Eu tenho uma amiga que joga búzios maravilhosamente. Búzios não, perdoe, tarô. Olha, tudo isso vem do nosso aprendizado, tudo isso vem. Agora, a constelação familiar que está em moda, a gente vê muito por aí, eu tenho certeza que as pessoas vão procurar no YouTube, vai ver sempre em grupo, né? Ela sempre é em grupo ou pode ser feita individualmente? Como é que é o sistema? Começa em grupo, continua individualmente? Como é que funciona? Pode ser realizada individualmente também.
Como a gente trabalha com representações... Pode ir falando, que a gente não... pode, no grupo, as próprias pessoas representam. Né? A gente pode usar âncoras também, que são alguns objetos, né? Que também pode representar. E a gente também usa os bonequinhos Playmobil. Olha, tem um monte de bonequinho Playmobil aqui. E aí, nesse caso, a gente... Vou mostrar para vocês. Posso mostrar? Pode. Olha, o pessoal do Instagram tá ali, ó. Naquela mesa ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Esses bonequinhos são usados como representações familiares, é isso? Sim. Esses daqui, eles podem representar, né? A Vou questão, mostrar para as vocês pessoas... aqui também. Ó, ali. Eles podem ser usados para representação. Existem um outro modelo que a gente tem também, mas não está aqui, está dentro do armário. Eu gosto desses porque eles trazem alguns detalhes a mais, mas geralmente nos cursos são indicados alguns que tem menos. Quer saber? Nós não vamos detalhes, contar, não. Né? Como é que funciona, a gente não conta. Vai vir aqui, tá? Espera aí que nós vamos mostrar mais legal para vocês ainda. Bem, essa é uma técnica usando esses bonecos como representantes familiares, é isso? Exatamente. Tá. A pessoa traz um tema, aquilo que está trazendo dificuldade para ela na vida, a dor, né? E ela chega assim e fala: Renata, está acontecendo isso comigo, eu queria olhar para isso. Então a constelação familiar, a técnica, no desenrolar dela, permite que a pessoa assista, veja aonde começou aquela questão. Mas isso é feito em grupo? Porque tem muita gente que tem, não vou lá falar de mim abertamente na frente das outras pessoas. Individualmente é o mesmo sistema, a pessoa traz um tema, nós sentamos juntos, né? E aí eu levo essa mesa com os bonequinhos para lá, a gente conversa, faz uma entrevista, tipo de uma anamnese, e ela fala um pouco da família, a gente vai vendo se existem algumas repetições que contextualizam aquele tema, e a partir disso a gente começa a técnica em si mesma, né? Traz as representações, e a diferença é que ela com o boneco, é ela que vai sentir como representante de todos os membros da família que aparecer ou da questão que ela trouxer. No caso do grupo, não, as pessoas mesmo é que vão fazer o papel e sentir. É como se fosse um psicodrama. Com uma outra orientação. Isso, o psicodrama tem outros pilares, mas algumas eu digo assim, no teatro, eu falo psicodrama como na representação teatral, é isso. Né? Importante falar que eu gosto bastante de alguns consteladores, quando eles trazem que Bert, ele considerava uma questão muito importante quando ele começou a pensar, desenvolver, ou estava desenvolvendo já a constelação. Ele dizia que, por amor, as pessoas em nome do amor, em nome desse amor, ele perguntava, para mostrar para as pessoas que você ama, quais os valores que estão por trás disso, né? É como assim, se eu amo, o que é mais importante? Os meus valores ou o amor que eu tenho para a pessoa? Às vezes as pessoas acham que amam, mas elas estão mais ligadas aos valores delas, ao que veio de transgeracionalmente, o que veio de antes, do que está disponível para o amor. Porque o amor não pode impor regras, né? Não pode impor valores. O amor, se a gente pensar na concepção amor incondicional, o amor impor valores, mas regras... Impor, não sei quantos... Sabe por que eu perguntei isso? Porque você falando, me veio à cabeça uma mãe autoritária, uma mãe severa, cheia de regras. Fala assim, mas você tem que amar seu filho. Mas eu amo meu filho. Mas ele tem que fazer assim, 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 assado. Então, essa mãe, a gente percebe que ela está muito mais ligada no valor da regra. E que não deixa de ser uma representação de amor. Mas ainda é um amor ainda que tem muita condição, né? Mas é um amor também que educa. Que às vezes é necessário mesmo que se eduque um filho, né? Que põe um limite, né? A gente precisa estabelecer algumas regras. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes em nome da guerra, quando os países fazem guerra, eles fazem por amor ou por valores? Com certeza por valor e o valor monetário, tá? E o poder. E todas são feitas por dinheiro. Por preconceito também, né? A gente não usa o preconceito, né? A gente pensa lá nos nazistas, né? Na época que fizeram a guerra e foram por conta das pessoas serem diferentes deles. Eu sou melhor né? que você. Exatamente. Né? Então, em nome desse fato, o que está por trás deles são os valores.
As pessoas defendem mais os valores, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. As pessoas do que o valor unem comum, mais. né? Tem As mais pessoas essa. se agregam, se unem pelos valores. E hoje em dia está acontecendo muito isso, né, Renata? As pessoas estão discutindo mais pelos seus valores, achando, não, isso é o certo, é assim que tem que ser. Exatamente. E era o questionamento. E brigando. Exatamente. Que amor era esse que colocava as pessoas em guerra? É. E não era então esse amor, eram os valores, né? Os valores é que estavam por trás disso. Então, o que acontece é que a constelação ela traz essa possibilidade da gente se reinventar. E às vezes a pessoa está passando por alguma situação na vida, repetindo algum fato, né, da sua história familiar, por lealdade a alguém, por esse amor, né, que a gente chama amor até infantil, um amor cego. E a constelação permite que a pessoa olhe para isso e olhe para esse tipo de amor com uma perspectiva mais madura. Eu não posso vou deixar de amar, diferente, mas não vou posso deixar fazer. de amar, mas posso fazer um destino diferente, posso seguir meu caminho com os meus pais, meus avós, com todo o meu coração, mas fazer uma história diferente. Tem uma condução no grupo da constelação familiar que cabe muito ao terapeuta, né, Renata? O feeling, né? Sim. Que eu chamo de bigode de gato. Né? Tem que ter um bigode de gato afinadinho, né? Bigode de gato. É. Sim, para ser facilitador, além de você estudar, fazer o curso, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E a gente participa de várias constelações, a gente vai se aprimorando. E isso é realmente... Vai tratando a sua família também, né? Exatamente. Não dá pra gente trabalhar com pessoas sem a gente ter trabalhado com a gente mesmo. Não né? tem jeito, né? E é o que a gente às vezes conversa com as pessoas aqui. Elas querem ser terapeutas. E podem, né? A gente acha que todo mundo tem direito a tudo, quer estudar, estude de tudo, né? Aprenda tudo. Só que cuidar de uma outra alma humana, a gente precisa cuidar da nossa, né? E eu acho que isso é primordial, estar atento a isso. É verdade. Agora me conte uma coisa, você tá fazendo um trabalho aqui em Guará com a constelação familiar de uma maneira diferente. Você faz uma espécie de apresentação desse trabalho, né? Na verdade, configura no workshop mesmo. Só que a gente tem uma preocupação de, a cada encontro, a gente trazer o contexto, né? O que é essa constelação, explicar a técnica, como funciona, como ela pode ser aplicada. A pessoa ela vai aprendendo um pouco mais, né? Vai desmistificando, não chega já pensando que já vai ver alguma coisa, né? Atrás do fenômeno em si. Então a gente faz... Numa sessão está tudo resolvido. Exato, a gente faz 15 trabalho... encarnações. Sim. Não tem como, gente. Bom, aí a pessoa ela vai, através desse primeiro encontro, né? Na verdade a gente faz isso em todos os encontros. Na primeira meia hora, um pouquinho de teoria. Legal. E aí a gente situa essa pessoa, né? Tira essas ideias, essas fantasias. Porque a constelação não tem nada a ver com religião. Constelação familiar não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com questões... Psicologia não tem a ver com religião. Não tem a ver com questões espirituais. É ciência e é nessa perspectiva que a gente trabalha. Então, a primeira meia hora a gente traz um apanhado teórico, né? Fala um pouco de Bert Hellinger, o caminho que ele fez e como que ele aplicou, né? E a gente procura usar a técnica como ele ensinou. Maravilha. E depois a gente vai para alguns exercícios sistêmicos, né? A pessoa é convidada a fazer, para ela experimentar o que é ser representante, né? O que é sentir, ter uma autopercepção. Tem muita catarse? A gente não daria esse nome, mas... Tá. Tem. É porque o psicanalista está sentado ali na minha frente, eu vou usar o termo. Tem muitos momentos bonitos, muitos momentos profundos. Mas, e aí no final a gente termina... Tem que explicar o que é catarse, tem muita gente que não... A gente termina com a constelação. É esse momento, esse contato com a questão, né? Porque a constelação ajuda a gente mergulhar ou ir direto no ponto traumático, né? E aí a pessoa ela tem acesso a isso. Então nesse momento em que há essa revelação, ela sente isso com uma profundidade e põe isso para fora, né? Às vezes pode acontecer dela ficar emocionada, pode acontecer dela... E cair entre nós, tomara que fique bastante, né? Ela se mobiliza. E aí isso é significativo, né? Ela consegue encontrar um bem-estar depois disso daí. Maravilha. Nós estamos conversando com a psicóloga Renata Rodrigues, que está fazendo um trabalho magnífico de constelação familiar aqui em Guaratinguetá.
tá? Depois eu dou endereço e telefone, tudo certinho, esses contatos. Renata, você falou a palavra fenômeno várias vezes. Me chamou a atenção isso. O que o fenômeno tem a ver dentro da constelação familiar? Porque normalmente quando a gente pensa em fenômeno, a gente pensa numa coisa que acontece, que vem de não sei da onde, que surge. Se a gente partir do pressuposto que o fenômeno é tudo que nos acontece, esse aqui nesse momento nós estamos vivenciando um fenômeno, né? É um fato, é algo que está acontecendo aqui agora e que é observável. Tá? É que a gente fala assim, o fenômeno na natureza, houve um movimento na natureza que é observável, né? Uma grande chuva, uma tormenta, é um fenômeno. Então quando a gente fala de fenômeno na constelação, é algo que acontece dentro do sistema da pessoa, o sistema familiar, que é observável. Então, algum fato, alguma história, um trauma que a gente pode olhar e observar, né? E todos podem ver. Isso que é o bacana, as pessoas estão participando, elas podem ver o que aconteceu no seu sistema familiar e encontrar as respostas para ela. O meu acontece isso também, né? Então tem essa coisa, olha, pode dizer, o meu também acontece, nossa, o seu também. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, só tem na minha família, só acontece na minha família, só existe isso na minha família. Existem coisas sim, outras não, né? A gente costuma dizer... Existe um padrão familiar? Não, a gente costuma dizer que os dilemas humanos são os dilemas humanos, né? São universais, vamos dizer assim. E às vezes a gente vem participar de uma constelação e um fato que acontece na constelação de uma outra pessoa nos mobiliza. Porque aí esbarra nas nossas questões também, né? Que às vezes não estão tão claras pra gente, mas que também estiveram presentes aí na experiência dos nossos ancestrais. Então, se hoje eu tenho uma situação de luto que eu estou vivendo, quem não viveu um luto antes, né? Uma perda financeira, quem não viveu uma doença que foi fulminante na família? Tem uma coisa estranha, estranha não, mas que as pessoas não percebem. Você falando isso, fala assim, uma perda financeira. Meu avô teve uma perda financeira, perdeu tudo e não conseguiu se reerguer. E isso vem influenciando essa pessoa também, no momento que ela tiver uma perda financeira dela, ela balança, não sabe o que faz? Essa influência se dá justamente porque se esse avô, digamos assim, que o caso dele, ele tenha perdido, isso tenha ocasionado um trauma para a família toda e todos tenham sofrido com isso tenha abalado de tal forma o sistema e esse avô parou, não se falava muito do fato, né? Se deixava essa história de lado, não gostava de mencionar. Tem. Os antigos têm mistérios na família. Segredos de família, né? Os segredos de família, ninguém pode falar. E aí fica intocável. Isso não é assunto de criança. Exatamente, aí fica intocável esse assunto. Então o que acontece é que vem um sucessor para lembrar. Ele vem para dizer assim, gente, vamos olhar para o que aconteceu lá? Quem é aquele lá que ninguém está querendo mais olhar? Porque não é o fato em si. A gente sempre vai falar da inclusão de pessoas, né? A gente vai falar em inclusão de pessoas do nosso sistema, seja de um grupo de trabalho, seja de um grupo familiar. A constelação ela pode ir para todas as direções. Ela vai para todas as direções. Todas as direções. Ela não trabalha então especificamente com a família. Sim. Ou com a família grupal, a família do trabalho, a família... Com a nossa família, né? Família de origem, com a família que a gente constrói, a família atual, com um grupo de trabalho, com um grupo de amigos. Renata, agora me conte uma coisa, como é que deu essa ideia de você esse trabalho com o irmão Altino? Agora conte, porque isso é interessante, olha só que legal. Na verdade, o irmão Altino é uma instituição do meu coração. Né? Que bom, que bom. Eles fazem um trabalho magnífico. Fazem um trabalho magnífico, o pessoal já é um pessoal sério, a gente acompanha. Sem dúvida. Vários projetos sociais e um deles eu participei particularmente há uns 6, 7 anos atrás, como psicóloga, lá na Vila Sapé, né, com as crianças e adolescentes. Vila Sapé, no caminho de Cachoeira? Sei, achei a Vila Sapé. Isso é uma coisa ruim da live, tá, gente? Entra um telefonema no meio, não tem jeito. Eu vou descobrir como não receber ligações. Então, aí a Vila Sapé trabalha com projeto social, né? Que o Grupo Irmão Altino acompanha, né? Que direciona, com crianças carentes, né? Maravilha.
E aí, como eu trabalhei um tempo com isso, eu falei pro Guilherme, né? Todo ano a gente faz um evento social. Legal. Ano passado fazer foi uma Lorena, parceria. né? A gente dedicou lá para Lorena e esse ano a gente resolveu dedicar aqui para Guará e pensamos na instituição. E quem vai ser favorecido por ela são essas crianças. Maravilha. E como é que vai funcionar? Dia 18, amanhã, quarta-feira, não é isso? Amanhã, dia 18, na Associação de Moradores do Jardim Bela Vista. E às 7h30 nós estaremos lá para o encontro de 1h30, em que a gente vai introduzir o assunto de constelação, explicar como essa técnica funciona, como ela pode ajudar você na sua vida, né? Sobre as suas questões. E a possibilidade de experimentar uma constelação. A gente vai estar sorteando uma constelação, a pessoa que vai, ela pode assistir ou pode participar. Maravilha. A Associação de Moradores Bela Vista fica onde? Você tem a rua aí? Tem endereço aí, Guilherme? O Bela Vista é aqui no Pedregulho mesmo, não? É. Aqui, já sei. Atrás do cemitério do Pedregulho. Ali quase atrás do cemitério do Pedregulho. Ah, tá. Achou ali, tem o muro do cemitério do Pedregulho do lado esquerdo aqui. Isso, é um Isso, salãozinho. Legal. É um salão legal. Aliás, eles têm um espaço bem bom lá, né? Costuma ter festas de aniversário e tal. Legal. Bom, então, todo mundo convidado amanhã. Pra gente trocar. Que horas? Às 19? Às 19h30. 7h30 da noite, amanhã. Às 21h. Até 21h. O valor de troca é um presente novo, mais ou menos aí nos R$30. Então, aí que está. Você estava perguntando que vantagem essas crianças vão levar. Um presente novo que você vai comprar para dar para menininho ou para menininha, tanto faz. O brinquedo é o mesmo, porque criança brinca com qualquer coisa. Não tem brinquedo de menina, né? E brinquedo de menina. Acima de 7 anos. Acima de 7 anos. Bom, isso é bom também, porque não pode ser brinquedo. Até para a gente amarrar essa história, eu vou falar para vocês dessa última lei sistêmica, que é a lei da troca, o equilíbrio entre o dar e o receber. Todos nós somos muito mobilizados na época de Natal a fazer algo por alguém, né? É verdade. E aí a gente pode olhar isso para uma questão de tentar equilibrar o que a gente recebe o ano todo. Nós que conseguimos ver o que recebemos, né? Porque ainda tem pessoas que ainda não conseguem ver tudo que recebem. É muita coisa, né? A vida, né? Para começar a vida. Começa a vida, E aí a gente tendo essas oportunidades de devolver para a sociedade, é uma forma da gente também compensar essa troca. O que eu recebo, isso é lei, né? É uma lei natural. O que eu recebo, eu preciso... Quanto mais eu dou, mais eu tenho. E isso é fato. Exato, mas pensando na perspectiva da troca, para compensar a gente precisa sentir que realizando a troca a gente está compensando algo que a gente recebe. Maravilha. Isso vai ser muito individual, né? Tem pessoas que trocam de outras maneiras, tem pessoas que fazem outros movimentos. Esse foi o que a gente encontrou para devolver. Ótimo, maravilha. Muito legal isso. Então, olha, um brinquedo para criança acima de 7 anos, novinho, até R$30, não precisa ser nada caro. R$30 é um bom preço para todo mundo e vocês vão ganhar de presente, vocês vão estar dando e vão ganhar esse trabalho maravilhoso que a Renata e o Guilherme fazem em constelação familiar. Vão saber um pouco mais do que se trata e poder vivenciar essa delícia que é, não é? Fazer. Acho que você vai ter mais uma cliente aqui. Tá bom? Amanhã, 7h30 da noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sempre. Guilherme, muito obrigada. Feliz Natal para vocês. E olha, eu vou dar uma cobradinha. É assim, não faz essa troca só no Natal, não. Janeiro, fevereiro também, tá bom? Sabe por que eu digo isso? Todo mundo sabe, que não sabe, eu faço um trabalho voluntário no Asilo Santa Isabel. Aliás, eu preciso esclarecer uma coisa. Andou passeando aí pelas redes sociais que os velhinhos do Asilo Santa Isabel estavam em dificuldades e precisando de bolacha maisena, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é fake news. Isso é falso. É falso. É óbvio que a gente sempre está precisando de coisas, né? Óbvio. Uma hora ou outra, a gente sempre precisa de coisas. Mas que o asilo e as velhinhas estão passando necessidade, isso foi, não sei quem foi o safado que inventou isso aí. E não põe nome, pior de tudo é isso, não põe nome, mostra a cara, tá? Mostra a cara. O asilo a direção do asilo já emitiu uma nota dizendo que isso é falso.
não tem nada de necessidade dessa maneira como as pessoas estavam falando. Quando tiver, a gente fala, vem a público, eu falo, a direção do asilo fala, olha, nós estamos precisando disso e aquilo. Você sabe que eu peço mesmo, né? Então tá bom, isso que está rodando por aí é falso e já saiu uma nota do asilo. Mas é por isso que eu falo assim, chega nessa época do ano, é uma festa atrás da outra. Né? A gente gosta, todo mundo gosta de festa, né? Muito obrigada a todos. Mas, por favor, voltem em janeiro, voltem em fevereiro, voltem em março, em abril. Os velhinhos vão adorar, eu também, tá bom? Nem que seja por uma prosinha de meia hora, assim, já é o suficiente, né? Certeza. É uma delícia. Troca. É uma troca. Aliás, e digo mais, quem sai ganhando é vocês. Não são eles, não. É você. E eu também. Não é? Verdade. Renata, Deus me pague. Feliz Natal. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Compartilhe esse programa e hoje à tarde vai estar no canal do YouTube Neuza Cipolle. Vá lá, se inscreva. Eu preciso fazer o programa ao vivo no YouTube, mas ele só deixa se eu tiver 1000 inscritos. E eu não tenho ainda, eu preciso de você. Clica lá. É só clicar, tá bom? E no sininho você vai ter falar, olha, a Neuza está ao vivo e tal. Tá bom? Muito obrigada e amanhã tem mais. Renata? Amanhã, Renata e Guilherme, 7h30 da noite, na Associação dos Moradores, aqui atrás do cemitério do Pedregulho. Jardim Bela Vista. Jardim Bela Vista. Luiz Pereira Carvalho, 150, Jardim Bela Vista. Luiz Pereira Carvalho, 150, Jardim Bela Vista. Luiz Pereira Carvalho, 150, Jardim Bela Vista. Eu já sei. Você entra aqui na rua paralela ao muro do cemitério do Pedregulho, não vai sair naquele bairro que sai lá na estrada da Colônia do Piagui, ali é o Bela Vista. Achou? Porque tem uma vista maravilhosa. Vocês já olharam a vista? Por isso que chama Bela Vista. É lindo. Amanhã, 7h30 da noite, um brinquedo. Gláucia, Neuza, Razão, muito obrigada. É isso aí, Gláucia. Constelação familiar. A gente tem sempre uns amarrinhos para desatar, né? Vamos lá? Beijo para vocês. Obrigada novamente. Tchau, gente. Obrigada, Renata. Olá.